Bem, dada a grande repercussão da minha exoneração, o que comprova a grave crise institucional por que passa a Universidade Federal do Piauí, nós estamos prestando esclarecimentos à comunidade ufipiana e à sociedade piauiense em geral, para que ela compreenda de modo detido, de modo específico, o que de fato aconteceu em relação à minha exoneração, que julgo eu extremamente arbitrária, abusiva e ilícita. Então vamos aos fatos. No dia 23 de março de 2011, o gabinete da reitoria abriu o processo referente ao meu estágio probatório. Trata-se do processo 05902/171. Esse documento ele pode ser consultado pelo protocolo eletrônico da Universidade Federal do Piauí. É importante declarar que a primeira cópia desse documento foi extraída por nós no dia 24 de maio de 2011, ou seja, na data em que houve a publicação da minha exoneração no Diário Oficial da União, o que é gravíssimo, porque até a data da publicação da minha exoneração no Diário Oficial da União, eu jamais tive qualquer notícia da existência desse processo. E o processo, vale ressaltar, foi aberto pelo reitor, o que se comprova com o extrato do dia 24 de maio, extraído do protocolo eletrônico da própria Universidade Federal. O que também é muito importante dizer, é um documento da própria administração da universidade, o que serve para desconstruir o que o reitor tem dito, que nós temos apresentado documentos inverídicos. Essa informação é completamente improcedente, porque os documentos que estão sendo apresentados são documentos da própria universidade. No dia 30 de março de 2011, a professora Beatriz Gama Rodrigues, a chefe do Departamento de Letras, a minha unidade de lotação, conforme o CIAP informa, enviou-me um e-mail. No corpo desse e-mail, ela menciona que se vai iniciar um processo de avaliação de estágio probatório dos professores, dos novos professores, entre eles eu. Não indica, no entanto, qual é a indicação, o número do protocolo do processo, quem é a autoridade instauradora, qual é o fundamento legal e regimental e nem qual é o instrumento normativo por meio do qual eu vou ser avaliado. Então eu não conhecia os critérios de avaliação, nem a comissão de avaliação. Ela indicou tão somente o presidente da banca, que aliás jamais me procurou, nunca me mandou nenhum termo de citação para apresentação do que quer que seja. Então comprova o que nós temos dito, de que eu não participei em nenhum momento do processo de avaliação de estágio probatório. É importante ressaltar que um dos membros dessa suposta comissão, que formalmente ela nunca existiu, enviou um e-mail para mim dizendo que ele não participou e que ele não foi signatário de nada. Na verdade, essa própria comissão, para quem o reitor está empurrando a responsabilidade dessa exoneração arbitrária, era uma comissão mutilada, porque ela só tinha 2 membros e não 3. E esses 2 membros jamais me instaram, jamais me solicitaram nenhum documento para a minha avaliação do estágio probatório. Cumpre lembrar também que essa avaliação ela deveria ser periódica, quer dizer, a avaliação do estágio probatório ela não deveria ser feita no final do estágio probatório. A avaliação, conforme o texto constitucional reza, ela tem que ser feita periodicamente e no último quadrimestre do encerramento do estágio probatório. Importante ressaltar que ela tem que ser feita dentro do estágio probatório. A minha avaliação, ela extrapolou o estágio probatório. Prova, a publicação no Diário Oficial da União se deu no dia 24 de março. Eu suponho que o ato de exoneração date, portanto, no dia 24 de maio de 2011. Eu suponho, portanto, que o ato da reitoria de exoneração data do dia 23 de maio. Eu entrei em exercício de função no dia 21 de maio de 2008. Então eu só poderia ter sido avaliado até o dia 21 de maio de 2011. A minha avaliação, portanto, foi feita depois do meu estágio probatório. Ela extrapolou o estágio probatório. Quer dizer, é uma agravante em relação ao desvio de finalidade dessa exoneração e também
a ausência do devido processo legal, portanto, o direito à defesa e ao contraditório. Também no dia 30 de março, o professor Pedro Vilarinho, diretor do Centro de Ciências Humanas e Letras, baixou uma portaria por meio da qual ele constituiu a minha comissão de avaliação. É muito importante tratar disso, por quê? Porque segundo o caput do artigo 4 da portaria 659 do DRH, a qual, em tese, regulamenta a matéria, quer dizer, a avaliação do estágio probatório dentro da UFP, determina que a constituição dessa banca de avaliação do docente em estágio probatório deve ser feita pela autoridade em que o servidor está lotado, portanto, a minha chefe de departamento, e não o diretor de centro. Ele usurpou uma atribuição, uma função que é própria da minha chefe de departamento e não do diretor de centro. Cumpre informar também que no ato organizado pela Associação dos Docentes, com a participação do Diretório Central dos Estudantes e dos sindicatos dos técnicos administrativos, no dia 25 de maio, um dia depois da exoneração arbitrária, lá no CCHL, o professor Pedro Vilarinho admitiu em público que ele arquivou porque achou que o meu requerimento, que eu cobrava a indicação do número do processo, da autoridade instauradora, cobrava a minha participação formal em todos os atos do processo, que era desnecessário por economia processual. Estupefaciente, porque na verdade ele deveria pelo menos se dignar a responder. Não o fez, arquivou e se deu satisfeito. No dia 31 de março, eu requeri formalmente da minha chefe de departamento a indicação do número de processo de avaliação do estágio probatório, da autoridade instauradora, do instrumento normativo de avaliação, a notificação formal por escrito de todo e qualquer ato concernente ao processo. O que ela fez? É muito importante o que eu vou declarar agora. Quando se consulta a tramitação processual do número de protocolo desse requerimento, o que se verifica? Que a chefe de departamento enviou o meu requerimento diretamente para a reitoria. Claro, se o reitor foi o autor, foi a autoridade responsável pela abertura do processo, como ele tinha interesse direto de me exonerar, ela encaminhou para ele, então ela já sabia que ele havia aberto o processo. Então, ela não se dignou a me responder. No dia 11 de abril, eu requeri novamente da minha chefe de departamento, também da coordenadora de curso, do diretor do Centro de Ciências Humanas, da diretora de Recursos Humanos, as mesmas informações, a saber, a indicação do número de processo de avaliação do meu estágio probatório, a autoridade instauradora, o instrumento normativo de avaliação, a notificação formal por escrito de todo e qualquer ato concernente ao referido processo, para que eu pudesse, portanto, acompanhá-lo em sua inteireza. Bem, ninguém me respondeu, a não ser intempestivamente, quer dizer, fora do prazo legal, conforme a lei do processo administrativo, no dia 12 de abril, no dia 27 de abril, a diretora de Recursos Humanos. É importante também declarar que no dia 12 de abril, a chefe de departamento me enviou um e-mail, por meio do qual ela diz que os dois requerimentos, o do dia 31 de março e o do dia 11 de abril, foram encaminhados, abre aspas, à instância superior para serem respondidos, fecha aspas. De novo, a consulta à tramitação processual dos dois requerimentos, devidamente protocolados no protocolo geral da Universidade Federal do Piauí, demonstra que esses requerimentos foram encaminhados diretamente para a reitoria, quando quem deveria responder por eles era a minha chefia imediata. No dia 27 de abril, finalmente alguém me respondeu, foi a diretora de Recursos Humanos. Respondeu intempestivamente para me dizer que a responsável pela minha avaliação era a comissão processante, que eu não sabia qual era, e quem tinha de me indicar o número do processo era a comissão processante, que talvez nem soubesse do número de processo, porque quem abriu o processo foi a reitoria, e também disse que quem tinha de me indicar a autoridade instauradora e a notificação formal de todo e qualquer ato referente a esse processo era a comissão.
mandou-me também em anexo a portaria, aquela portaria que é uma transcrição grosseira de uma resolução da Universidade Federal de Alagoas e que agride o regimento da Universidade Federal do Piauí. Por quê? Porque o direito recursal foi frontalmente afastado, ou ignorado, melhor dizendo. Por quê? Em primeiro lugar, porque caberia pedido de reconsideração na hipótese de desaprovação da minha avaliação, quer dizer, de uma avaliação negativa, a própria comissão. Eu nunca vi o relatório, não subscrevi o relatório. Depois de fazer uma reconsideração à própria comissão, eu poderia recorrer à minha Assembleia Departamental. Depois da Assembleia Departamental, aos Conselhos Superiores da UFPA, ao CEPEX, ao Conselho Universitário e, por fim, até ao Conselho Federal de Educação, para esgotar as instâncias administrativas. E o próprio MEC. Muito bem, isso conforme o regimento da universidade. A portaria agride o regimento porque ela afasta todo esse direito recursal, todas essas instâncias a que eu poderia ter recorrido e declara que a única autoridade a que eu posso recorrer é o reitor. E o próprio reitor agrediu essa portaria, porque nem a ele eu pude recorrer. Nem a ele, conforme o texto da portaria, eu pude recorrer.